nosso grupo ficou responsável por apresentar o livro Filosofia do Zen Budismo, do Byung-Chul Han. O Zen Budismo é um budismo chinês, foi fundado pelo Bodhidharma e se baseia nos ensinamentos do Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico. O Bodhidharma foi um monge Shaolin que viveu nos séculos V e VI. Ele era indiano, provavelmente o terceiro filho de um rei. Foi discípulo do Prajnatara. Esse Prajnatara, ele era mestre em Varamushti e Dharma do Buda. O Bodhidharma teria chegado à China com 28 anos de idade. Ele fazia treinamento físico de monges Shaolin. Esse treinamento físico, posteriormente, é o que nós conhecemos como Kung Fu. O Zen Budismo é uma forma de budismo mahayana, orientado para a meditação. Maha significa grande e Yana significa caminho. Ele não é uma busca pela verdade, é um caminho para fora dessa existência de sofrimento do ser humano. Aqui tem uma estrofe que é atribuída ao Bodhidharma, que ela mostra mais ou menos o que é o Zen Budismo. É uma transmissão especial para fora dos escritos, independente de palavras e caracteres. Mostrar o coração do ser humano imediatamente. Ver a própria natureza e se tornar Buda. O que eu queria chamar a atenção é essa questão do para fora dos escritos, ou seja, não quero escritos, e independente de palavras e caracteres, não quero palavras também. Então, há no Zen Budismo um ceticismo em relação à linguagem e uma desconfiança em relação à palavra. Apesar da hostilidade à teoria e ao discurso, o dito brilha pelo não dito. A experiência do ser ou da consciência não se deixa inserir totalmente na linguagem. Então, tenta-se utilizar estratégias de sentido e de linguagem para contornar os problemas de comunicação. O livro que nós estamos apresentando confronta as filosofias de Platão, Leibniz, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e Heidegger com as intelecções filosóficas do Zen Budismo. No capítulo Religião sem Deus, começa com a menção de Hegel sobre o budismo, pondo que se o budismo não possui um Deus, então esse nada é o próprio Deus, o que por si só é uma contradição. A interpretação budista de Hegel é equivocada, porque o nada no budismo é tudo, menos uma substância. Buda não representa o nada. O nada budista é uma concepção anterior que não está contida em si, e esse nada domina. Ele não é uma força geradora, causal ou substancial. A maior dificuldade de Hegel, além da referência cristã destacada por Byung-Chul Han, é que ela implica a necessidade de uma representação, um objeto de adoração que sacia a angústia dos seus seguidores. Colocar que essa satisfação pode ser buscada em si põe o sujeito como responsável por uma responsabilidade que ele costuma terceirizar aos deuses. Dizer que o nada basta é acabar com o processo histórico milenar. Mas esse nada budista é como não estar em dívida com ninguém, nem consigo próprio, nem desejar ardentemente. É apenas uma condição que se satisfaz pela satisfação de estar satisfeito. Mas o que é então a religião sem Deus ou Deus sem religião? Parafraseando Byung-Chul Han, o retrato do mundo zen budista não é nem direcionado para cima, nem centrado no meio. Falta a ele um centro dominante. Também se poderia dizer, o centro está em toda parte. Todo ente constitui um centro, como um centro afável, que nada exclui. Ele espelha o todo em si mesmo. Sendo assim, o universo floresce em uma única flor de ameixa ou num grão de pó. E todo o grão de pó é esvaziado de influência teológica e teleológica, ressalta Han.
espaços e situações que não são ocupados nem por influência de Deus e nem pelo homem. Como diz o estoico Marco Aurélio, cada pessoa que morre é um universo que se desfaz. Somos uma parte tão ínfima de todo o universo que seria como considerar o universo num grão de arroz. Aliás, somos muito menos que isso. A presunção de tentarmos explicar a criação e o todo parte mais de uma vontade de controle do que uma necessidade em si. E é desse tipo de amarra que uma religião sem Deus se faz sentir como verdadeira religião. Eu encerro por aqui. Então, eu fiquei responsável por apresentar dois tópicos do livro, seria o tópico o vazio e o ninguém. Então, o vazio. O autor faz uma comparação entre o vazio e a substância. Então, a substância está fixa em si mesma, se baseia na separação e na distinção, não se baseia na abertura em si, no fechamento, é cheia, preenchida de si mesma, do próprio. Enquanto o vazio, ou o nada, se condensa em sua presença massiva. Nada se sustenta apenas em si mesma. O vazio não representa nenhum princípio originário, nenhuma primeira causa. Então, um exemplo aí, como está vendo na tela, seria a pintura... A pintura representada no vazio, a pintura de Yu Xien, que ele inspirado pela filosofia zen budista, é a interpretação como vista do vazio, no qual as montanhas refletem no rio, assim como as árvores e tudo que está em volta também reflete no rio. A montanha não flui como o rio, mas ela é o próprio rio. A montanha não permanece substancialmente em si. A montanha está na água, assim como a água está na montanha. O vazio é que mantém tudo junto. Outro exemplo também que o texto traz seria em relação ao pássaro e a flor. Quando um beija-flor suga o néctar da flor, nesse caso, o pássaro é a flor e a flor é o pássaro. Então, como já foi falado, por causa do vazio, ele se mantém tudo junto. Então, o vazio as mergulha em uma espécie de ausência, mas essa ausência as eleva ao mesmo tempo a uma presença particular. O vazio impede apenas que o indivíduo se afere a si mesmo. Ele desfaz a rigidez substancial. O vazio ou nada do zen budismo não é a simples negação doente, a fórmula do niilismo ou do ceticismo. Ele representa a afirmação extrema do ser. O outro tópico seria o ninguém. Então, o que seria o ninguém para o autor, o ninguém da filosofia zen budista? Então, aqui ele vai falar sobre a respeito de Leibniz, que Leibniz fala que a alma para ele é uma mônada, que como um espelho, espelha o universo em si mesmo. A mônada anseia e deseja para Leibniz o nada. O nada para ele é mais simples e leve do que o ser. Todo ente espelha em si todos os outros entes, que por sua vez o espelha de volta ao conceito do vazio. A prática do Zen budismo faz com que o coração jejue, esvazie para que um outro ser diferente se torne disponível para ele, um ser que é apetitos, ou seja, sem anseio. O espírito zen budista é o oposto ao espírito hegeliano, cujo traço fundamental é a interioridade. No zen budismo, o espírito deve ser esvaziado em uma vigília e recolhido sem interioridade. Essa condição do não ser ninguém faz dele hospitaleiro. Por causa do seu vazio, ele consegue acolher tudo. Então, aqui um exemplo que ele dá do pensamento de Hegel seria a flor. A flor, ela consegue refletir somente o seu exterior, a sua beleza exterior, diferente da filosofia zen budismo, que traz o interior, que seria o animal, o homem em si, que traz o seu interior, a beleza do seu interior. Então, para a filosofia zen budista, o belo é o ser sem apetitos, o belo sem o seu anseio. Então, seria essa a minha parte. Capítulo Habitar Lugar Nenhum.
Como quero muito, como as nuvens que passam, viver com o coração de habitar lugar nenhum. Te peço que, enquanto eu assim errar, satisfaça meu desejo. Por favor, providencie apenas aquilo a que não preciso me atar, e que não se esteja em dívidas com o meu coração. Como penso que a minha estátua é provisória, como a teia de aranha que é exposta ao sopro do vento. Assim também o lugar pode ser, de fato, uma casinha invisível. Para mim, porém, ao mesmo tempo, também não é. Até se falassem, os lábios seriam só vento outonal. Esse capítulo é composto de poemas e poesias do diário de viagem. O fragmento exposto no slide apresenta todos os elementos fundamentais para compreender a ideia de habitar lugar nenhum. A concepção é oposta de proteção, sustentação e figura econômica, como produção de bens. Faz jus ao não se prender a nada, deixar a si mesmo, esvaziar-se. A palavra habitar não é fixa, mas como hóspede, como as nuvens, em constante movimento e leve. É caracterizada como furiu, fluxo do vento. O vento tem sinônimo de errância. Essa palavra quer dizer circunstância ou atributo, que corresponde à particularidade para a sagacidade das coisas. A manifestação da errância depende de seu coração em jejum, ou seja, do abdicar-se de toda forma de posse e autoposse. A palavra errar tem a ideia de não estar em si, é hóspede de si, isto é, vagar, mas um vagar constante e livre que compreende a finitude, compreende que o fim é certo. Por esse motivo, deve-se projetar leve e livre. As últimas palavras vento outonal pode ser entendida como transição, encontro-se entre estações antagônicas, considerada uma etapa de mudanças. Capítulo Morte. Apenas quando o morto está completo e inteiramente morto em você, você se enxerga como vivente. E apenas quando o vivente em você está completo e inteiramente vivo, você se enxerga como morto. A concepção de morte é divergente de catástrofe e escândalo, se aproxima de serenidade e trabalha com a finitude. É vista de maneira singular, se morre na morte, se vive na vida. Dispensa o trabalho de luto, perda significativa, melancolia e sofrimento. Representa o fenômeno de imanência, o conceito ontológico filosófico que designa a ideia de permanecer dentro, presença interior, qualidade parte do ser ou de ser parte dela, ir além, transcender. Contudo, essa imanência aqui não é transcendido em direção ao infinito. Não há encontro em nenhum outro lugar. Antes, ocorre o aprofundamento no impermanente, efêmero e inconstante. Ou seja, vive-se inteiramente antes da separação entre vida e morte, morre-se inteiramente antes da separação entre vida e morte. Aprofundar-se na vida, aprofundar-se na morte. Essa foi meus capítulos. Bem, então agora eu vou tratar do capítulo intitulado Afabilidade. Bem, o Byung-Chul Han, nessa obra dele, ele vai tratar a afabilidade como uma afabilidade arcaica, justamente para tentar diferenciar de uma suposta afabilidade que possa vir a surgir no diálogo que ele vai fazer com o Ocidente. Bem, como é que se dá essa afabilidade arcaica? Através do vazio. Como foi apontado anteriormente, esse vazio, esse desinteriorizar-se, esse esvaziar-se, essa afirmação de si e do outro, é o meio que vai ser uma condição pela qual a afabilidade ela vai se concretizar. Então ele vai elencar dois exemplos, em especial o exemplo 68 do Bian-Lu, que é um conjunto de escritos do Zen Budismo, em que dois interlocutores estão conversando e em determinado momento um deles pede para o outro qual é o seu nome, ao que ele vai responder dando o nome daquele que tinha perguntado. Depois eles riem, enfim, ele faz toda uma reflexão, o Byung-Chul Han, acerca dessa passagem, que quer evidenciar o quê? Que, ao mesmo tempo que se afirma a si mesmo, muitas vezes afirma-se o outro, essa espécie de território de ninguém, esse vazio, esse desvaziar-se, é onde a afabilidade arcaica se manifesta. Então, é na indiferença, não a indiferença pensando numa indiferença como a gente concebe, né, que seria uma pejorativa, mas é uma indiferença porque não há diferentes, não se diferencia nesse sentido. Então, é onde é o lugar da afabilidade arcaica. Tem um outro dito zen budista que diz o seguinte: nem dono nem hóspede. Então, também para evidenciar que não há uma relação hierárquica que se estabelece nas relações, em especial nas relações afáveis, né? Então, a pousada da afabilidade arcaica não pertence a ninguém. Depois ele vai dialogar com alguns autores do Ocidente, a começar por Hegel. Então, a filosofia de Hegel, ele vai dizer que é uma absolutização do próprio. Então, aqui o próprio pensando como de si. Então, o sujeito que, através daquela filosofia dialética do espírito, vai depois, dentre a somatória do subjetivo, na concretização do objetivo, posteriormente,
é uma filosofia que preza por uma hostilidade arcaica, ele vai dizer, o Byung-Chul Han, sem ter espaço para o afável. E a afabilidade arcaica, que seria o contrário disso que é apresentado por Hegel, ela se apoia justamente naquela ausência de si e de posse, ao contrário do que é manifestado na filosofia dele, segundo o Byung-Chul Han. Depois também Nietzsche, os conceitos que Nietzsche trabalha de moral escrava e moral do nobre, em especial a moral do nobre, que justamente seria esta afirmação da vida, em que ele vai dizer que é uma afabilidade aristocrática que se manifesta aí. E essa pressupõe um interior preenchido. Então, de novo, essa afirmação de si mesmo, que se transborda, e também vai se dar posteriormente na filosofia de Nietzsche, num além de si, inclusive, né, que é o Übermensch. Depois ele vai falar com Aristóteles, né, vai dialogar com Aristóteles, em especial no conceito de amizade de Aristóteles, que é onde provavelmente poderia se encontrar algum resquício do que seria uma espécie de afabilidade. Porém, ele vai dizer que aí, na amizade de Aristóteles, ela também não se configura como afabilidade arcaica, porque ali há uma relação de amizade que pressupõe uma certa reciprocidade entre as pessoas que se relacionam. Também vai dizer que impera ali uma lei do oikos, que seria uma lei da casa, o oikos casa, que seria um reino de propriedade, daqueles dos seus, né, de posse, que é o mesmo termo também que poderia designar parente, inclusive. Depois também ele vai dialogar com o amor cristão, que vai dizer que ali há o problema da recompensa esperada, e já na filosofia do Zen budismo, nessa afabilidade, dá-se e se doa sem qualquer cálculo de economia. Depois também vai falar da compaixão comum, e essa compaixão comum, ela também não existe, aliás, na compaixão da afabilidade, não existe conhecimento do eu que se compadece, já na compaixão comum há, o que nos leva a Schopenhauer. Então, em Schopenhauer, onde não há diferença entre si e o outro, pertence apenas a um fenômeno passageiro e enganoso. Então, a ética de Schopenhauer ainda permanece presa à figura do si, mesmo que se rompa o véu de Maia, né, na filosofia dele, que passa a se enxergar no outro, a si mesmo, dentro daquela força da vontade que impera sobre todos, ainda há nessa filosofia, nessa ética, uma afirmação do si, segundo o Byung-Chul Han. Depois ele também vai trazer o Buber, o teólogo filósofo Buber, que estabelece na relação dialogada entre o eu e o tu, um reino, no meio desses dois, que seria o reino do entre, mas o Byung-Chul Han também vai afirmar que, nesta concepção, ainda não há um vazio como aquele que é indispensável para a manifestação da afabilidade arcaica. Então, o budismo ele desconhece a interioridade humana, o puro sujeito. O que ocorre ali é desinteriorização. Seria esse, então, o nosso trabalho. Muito obrigado.